Olá, navegantes, estamos de volta à Fábrica de Valor com você e agora a gente vem com um assunto que realmente vai mexer principalmente com o varejo, que é um segmento que está sentindo muito nesse período. E recentemente eu vim de uma convenção nacional de vendas, onde eu vi a angústia desse pessoal que trabalha no varejo. Vamos ajudar o varejo então? Vamos pensar um pouco sobre o cenário que a gente está vivendo? Vamos lá, gente. Esse nosso cenário, o cenário de 2016 e que deve se prolongar até 2018, ele traz uma série de desafios. Sabem por quê? Vejam só, a gente vem de um período onde a gente tem uma curva de taxa de desemprego muito acentuada. A gente vem lá de 2002 de uma taxa de desemprego de quase 17%, chegando em 2011 com uma taxa próxima de um país de primeiro mundo, 5%. O que acontece? Nesse período, o mercado teve muito comprador, pois nesse período entraram no mercado, na classe C, D e E, mais ou menos 23,4 milhões de pessoas com um salário médio de R$ 1.104. Isso significou uma injeção na economia direto, de emprego direto, carteira assinada, de mais de 28 bilhões. Gente, o pessoal olhou e disse, opa, o Brasil tem um mercado interno fabuloso, vamos estimular o consumo, e essa massa foi muito incentivada pelo sistema financeiro. Então, com o consumo exacerbado nessa época de crescimento, acabou gerando um nível de endividamento das famílias. E essa conta a gente passa a pagar a partir de agora. Por que a partir de agora? Porque pela primeira vez na história, desde que o Brasil é república, nós tivemos um dezembro que vendeu menos que novembro. Isso foi um alerta para o varejo. E como a gente tem que trabalhar o varejo nesse próximo período? Vamos entender um pouco desse período para a gente ver o que a gente pode fazer? Até 2018, a gente tem um cenário onde a taxa de desemprego, a princípio, ela vai seguir crescendo. Por quê? Porque a gente tem uma retração de consumo e a indústria não precisa mais ter a mão de obra nos níveis que vinha tendo. O que acontece daí? Na última década, nós passamos com um comportamento de farmer, fazendeiro, cuidando. O mercado estava muito comprador, logicamente que nós não precisávamos estar preocupados com novos mercados e interagir de uma melhor forma com o consumidor. Foi uma época onde nos acostumamos a atender o mercado e não vender para o mercado. E este cenário muito promissor da economia também acabou sendo um convite para que diversas empresas de fora viessem atuar no segmento de varejo, ou através de suas marcas, ou com lojas próprias comprando segmentos de negócio no Brasil. E agora? Que a gente não tem mais que se preocupar só com a rentabilidade com o market share antigo do negócio, a gente tem que gerar negócio. O que fazer? Olha, na minha vida profissional, eu comecei como vendedor da Caterpillar. Passei depois pela Xerox por quase 15 anos e sempre com um ensinamento e uma conduta de vendas. Sempre procurando entender a venda da melhor forma e sobre todos os aspectos, como ela funciona e como o mercado funciona. E é isso que a gente vai estar compartilhando com vocês. É um pouco de experiência. E da onde vem essa experiência? O que é a experiência? Na verdade, a experiência, e a parte mais importante que se tem quando a gente fala de vendas, é usar a inteligência nas vendas. Isso faz a diferença. Inteligência nas vendas é saber as melhores práticas, como é que a gente utiliza. Olha só o aliado que nós temos ao nosso favor. Um supercomputador capaz de realizar mais de 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Que máquina fabulosa, hein? Gente, então, nós aprendemos mais sobre o nosso cérebro nos últimos 10 anos
do que nos últimos 10 mil anos. Sabe por que isso é tão importante? Porque o cérebro é quem comanda nossas emoções. É por ele que a gente toma a decisão e é por ele que tudo acontece na vida. Nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, o cérebro de vocês está interpretando a minha fala, está cuidando da frequência cardíaca, da respiração, da interpretação de imagem e tudo mais. Então, ele é uma máquina muito poderosa. E ele é influenciado, sabe como? Como é que ele aprende? Através dos sentidos. A gente tem 5 sentidos. É o nosso tato, o nosso olfato, a nossa visão, a nossa audição e o nosso paladar. Até uma curiosidade para vocês. Vocês conhecem a história do vinho e do deus Baco? Daí vem o brinde. Baco, disse o vinho, é uma bebida perfeita. Ele tem uma cor majestosa, ele tem um aroma divino. Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso provar, mas eu não podia escutar, ouvir o vinho. Então, Baco pediu 2 taças e bateu as 2 e disse: eis aí o som do vinho. E assim nasceu o brinde. Pois vejam, até Baco usou os sentidos para demonstrar no vinho uma bebida perfeita. In vino veritas. E a verdade é que o cérebro, ele pode nos auxiliar muito nessa nossa experiência de vendas, porque todas as decisões passam por aqui, pelo cérebro. E no varejo, você sabe por que é importante a gente ter uma vantagem competitiva nessa questão de cérebro e hierarquia de pensamento na forma de incentivar a compra? Porque nesse período que vem pela frente, que é um período que a gente sabe que tem que atravessar, o consumidor ele vai ter uma postura diferente. A gente vai estar competindo muito mais gente além do que a gente imaginava. Sabe por quê? Porque nos próximos anos, além de abarrotado de ofertas que vai estar o consumidor, ele também vai precisar, além do desejo, pensar nas contas do dia a dia. As contas do dia a dia vão competir com a gente que vende produto no varejo. Ora, veja só, eu tenho necessidade de pagar moradia, IPTU, IPVA, colégio dos filhos, etc, etc. Contas que fazem parte do meu custo fixo, como a minha conta de luz. E essas eu não posso mexer. Então, se eu vou ter que estar muito mais racional, porque eu estou atento às despesas numa época onde é mais difícil o recurso, como eu vou vender? Eu vou ter que competir com eles. Logicamente, eu vou ter que gerar muito mais impulso de vendas. Eu vou ter que gerar uma venda que ela vai muito mais no emocional do que no racional. Porque no racional é um período de recluso, é um período de guardar dinheiro. E esse período, se interpretado dessa maneira, para o varejo não é o ideal. Então, eu tenho que estar preparando meu ponto de venda para mostrar o contrário, para trabalhar a autoestima das pessoas, para que eu possa realizar o maior número de conversões de venda possível.